Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com mais uma aula do curso Arduino Advanced, aula 23. Essa aula é a especial de Natal para fechar a temporada 2012. Eu sei que está um pouco atrasado aí, já até passou o Natal, a ideia era lançar antes, mas enfim, o que eu quero apresentar nessa aula? Fazer um pisca-pisca com aquelas iluminações natalinas utilizando o Arduino. Eu comprei um desses cordões de LED que parecido com esse da foto, que ele é fixo, né? Ou seja, ele simplesmente acende os LEDs e os LEDs ficam acesos. Tem alguns outros modelos que a gente tem um botão nessa caixinha aqui e conforme a gente vai apertando ele vai alterando a forma de piscar dos LEDs. Mas a ideia é ter esse fixo para a gente poder fazer essa brincadeira de piscar os LEDs e acender os LEDs com alguns efeitos através do Arduino, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um componente, um TIP50, que é um transistor Darlington bem interessante, porque ele aceita aí uma corrente, trabalha com correntes não, com voltagens altas. Então esse modelo, o 50, ele trabalha com voltagem no coletor de 400 até 400 volts. Então dá para trabalhar tranquilamente aí na rede elétrica de 110, 220 volts com folga. E o interessante desse modelo é que a voltagem do emissor base é de 5 volts, então é bem compatível aí com o Arduino, tá? Eu vou disponibilizar esse tipo, eu não tenho ele para vender na loja, mas eu vou disponibilizar lá. Assim que eu colocar a aula no ar, a gente já vai ter, vocês vão poder comprar também esse novo modelo de chip que vai ter lá na loja, tá? Eu queria falar um pouco também da retificação de corrente alternada para corrente contínua, que a gente usa a sigla aí AC/DC. Então a corrente alternada ela é uma corrente disponível na rede elétrica e nas tomadas em geral, que alterna o positivo e o negativo, no caso do Brasil, 60 vezes por segundo, então uma taxa de 60 Hz. E o LED, né, ele trabalha com corrente contínua. No caso de lâmpada normal não tem problema, mas no caso de LED ele acende só em um sentido. Por isso existe a gente já até tratou sobre esse assunto, que é a ponte de diodos. Ela pode ser encontrada em um componente único, ou a gente utiliza 4 diodos no formato que a gente está vendo aqui, nesse formato de diamante aqui, e ele faz a retificação dos ciclos positivos e negativos da corrente elétrica alternada, transformando em corrente contínua. Então entra aqui corrente alternada nesse ponto aqui e nesse outro aqui, né, os fios que vêm da tomada, e nesse ponto aqui sai o negativo e nesse ponto sai o positivo, tá? Então a chamada aí ponte de retificação é o que a gente usa para trabalhar com componentes que precisam de corrente contínua. Se vocês, deixa eu voltar aqui, porque esse modelo de cordão de LEDs ele tem uma caixinha aqui dentro, e exatamente esse circuito que tem dentro dessa caixinha é essa ponte de diodos, tá? Então na entrada aqui é a corrente alternada e os dois fios de saída aqui, um é o positivo e o outro é o negativo, tá? Bom, eu não vou entrar no mérito da questão de como ligar os LEDs em série e paralelo, mas dando uma visão geral aqui, existem algumas calculadoras para a gente conseguir fazer os cálculos de quantos LEDs ligar, qual resistor usar, nesses dois links aqui. E deixa eu mostrar para vocês esse do link aqui do py2bbs.qsl.br/led.php da Ham Radio Page. Ele explica, inclusive ele dá uma literatura muito bacana aqui sobre o funcionamento dos LEDs, sobre a lei de Ohm, né?
Então ele faz todos os cálculos aqui, explica a questão de dissipação de potência no resistor. É bem interessante esse texto para vocês darem uma olhada. E ele utiliza aqui uma calculadora no final para indicar para a gente como ligar, né, quais valores utilizar na hora de ligar esse LED na tensão que a gente especificar aqui. Bom, esse daqui faz esse valor. Então, por exemplo, a gente tem a tensão dos LEDs aqui. Vou fazer um exemplo. O LED de alto brilho azul, aqui ele está dizendo que trabalha de 2.76 volts a 2.78. Eu costumo usar o valor de 3 volts para o LED de alto brilho azul. A corrente por volta de 20 mA, e a tensão de alimentação a gente vai colocar aqui 110, na verdade se usa 127, e quando é 220 se usa 240, porque tem uma oscilação aí, então às vezes pode dar alguns picos e esse valor pode passar um pouco dos 110 volts no caso do 110, e 220 a gente pode passar um pouco, então a gente usa 240. E quando o LED está em AC, a gente ativa aqui para ele acrescentar o 0,7 do diodo, mas aí também não vai impactar tanto no cálculo. E a hora que a gente calcula, ele faz aqui, diz qual resistor precisa ser usado. Então, dos valores comerciais aqui, ele me diz que eu preciso usar os 5.6 k ohms, né? 5.600 ohms. E a dissipação do resistor precisa ser de pelo menos 2.47 watts, tá? E então é mais para ligar um LED na rede elétrica. A outra calculadora é interessante porque ela é uma calculadora para você poder construir um array de LEDs. Então ele monta até o circuito, é bem interessante. Então se a gente colocar aqui 110 volts, vamos por 127 volts, a voltagem do LED, né, ou seja, 3 volts, eu quero trabalhar com 20 mA, e o número de LEDs no array, então vamos dizer que a gente vai utilizar 100 LEDs. E eu digo como que eu quero a saída, se eu quero em ASCII, né, ou seja, texto, esquemático ou esquema de ligação, né, diagrama de ligação. Eu vou colocar aqui no esquemático, e aqui também ele tem uma opção para ajudar com as cores a tabela de cores de resistores, mas eu pedindo para ele desenhar esse array de LEDs, ele faz aqui toda a sugestão, ele dá algumas sugestões, né? Ou seja, 42 dois conjuntos de LEDs em série, formando 42 vezes 2 mais 16 LEDs extras. E aí aqui no final ele me diz quais são os resistores, e ele me dá algumas considerações aqui sobre o quanto que esses resistores têm que dissipar também de potência. E aí ele vai dando várias soluções, né? A solução 0, a solução 1, tá? E muda a questão de quantos arrays de LEDs e os LEDs extras. Ele vai fazendo aqui, tá? As sugestões. Então é uma calculadora bem interessante que vocês podem usar para calcular isso, se vocês forem montar isso. No caso eu estou usando um equipamento como esse, né, um cordão que vem sem LEDs, então já vem pronto, ele já tem isso tudo calculado e resolvido. Eu só vou interferir na parte da ligação, da alimentação aqui para os LEDs, então a gente vai ver como fazer isso. Vamos lá, vamos ver a parte de montagem. Bom pessoal, então na parte da montagem a gente vai alterar o circuito do cordão de LEDs, que é esse daqui que eu coloquei a imagem para vocês aqui. Então a gente tem a corrente alternada entrando aqui, os dois fios que vêm do plug da tomada, entra aqui, né, bem no meio aqui dos diodos. Essa é a ponte de diodos que faz a retificação. Um lado da ponte vai para o negativo, para o ground, e o outro lado é o VCC que alimenta o cordão de LEDs. Aqui eu coloquei uma representação do cordão de LEDs, não é exatamente assim, porque
tem alguns LEDs em série, outros em paralelo, mas é só uma representação visual, tá? E então os LEDs estão aqui ligados no positivo, então vamos entender que isso aqui é o positivo e esse aqui é o negativo. E o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar, ou seja, a gente vai interromper a ligação dos LEDs na parte do negativo e vai introduzir o chip 50 aqui no meio do caminho. Então vai fazer, aqui ele ia para o negativo, a gente interrompe, coloca no coletor do chip 50 e o emissor que a gente liga no negativo. A base a gente adiciona em série um resistor de 470 ohms e liga numa porta do Arduino. O Arduino ele também tem que estar ligado, o negativo dele também tem que estar ligado no negativo do cordão de LEDs, ou seja, esse negativo que está saindo aqui da ponte de diodos, mas a gente vai ver isso aí na montagem. Antes da gente partir para a montagem, nunca é demais dizer que a alta tensão mata, então tome muito cuidado aí na hora de mexer com tensões da rede elétrica, aí 110, 220 volts, é muito perigoso. E então sempre façam todas as montagens e depois, só quando tiver tudo terminado, é que vocês vão ligar isso na tomada. Se vocês forem menor de idade, por favor, peça a supervisão de um adulto, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá partir para a montagem. Bom, pessoal, estou aqui então com o equipamento para a gente fazer a montagem. Deixa eu mostrar primeiro como é que eu vou puxar aqui a caixa de luzes de Natal. Tá, essas são as luzes de Natal, inclusive a caixinha aqui, ó, que vem a parte dos diodos é essa daqui. Tá, olha, eu estou usando essa aqui que são 100 lâmpadas LED. Tá, são as lâmpadas azuis, dá um efeito bem bonito. Aí aqui eu tenho a parte da conexão com a tomada, tá? A ponte retificadora de diodos e aqui a saída para o cordão de LEDs, que sai já retificada, positivo e negativo. E como é que vocês vão fazer aqui? Como eu falei, ó, a gente vai interromper essa parte que vai para o negativo para a gente ligar no nosso circuito com o chip. Então eu já fiz aqui, emendei um fio com a ponta de jumper, aqui do outro lado também soldei um fio com ponta de jumper. E como é que vocês vão fazer para saber qual desses fios que é o negativo e o positivo? Vocês vão verificar aqui na ponte de diodos qual dos fios que vem da conexão dos diodos da parte que não tem a faixa, tá? Vocês têm aqui nos diodos uma faixa prateada. E aqui, vamos ver se vai dar para mostrar. Olha só, essa conexão aqui que é a que eu modifiquei, ela vem desse diodo aqui. Então ele vem da parte negativa do diodo, que é a parte que não tem a faixa. A outra conexão, que é a que continua ligada aqui, é o positivo. Eu sei porque ele está ligado nessa solda aqui, e essa solda é a parte positiva do diodo. Então é assim que vocês vão descobrir. Vocês precisam desligar o fio que está ligado na parte do diodo que não tem o chanfro, ou seja, no catodo do diodo. No chanfro não, a faixa prateada. Então é o catodo do diodo. Feito isso, aí fica bem simples a gente montar o circuito. A gente vai precisar do chip 50, que é esse aqui, uma protoboard, um resistor de 470 ohms, que é o amarelo, roxo, marrom, alguns jumpers, o Arduino Uno, o cabo USB, e é isso aí. Então tá tudo desligado aqui, não tenho nada ligado na tomada. Vou fazer a primeira ligação aqui na protoboard. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou pegar o chip 50, olhando ele assim de frente. A gente tem a base aqui sendo o primeiro pino, o coletor o segundo e o emissor o terceiro. Então eu vou virar ele aqui, conectando ele dessa forma aqui na protoboard. A base está aqui nesse pino aqui, ó.
Então essa que vai, eu vou colocar já nela aqui, na trilha que ela está fazendo conexão, já vou colocar o resistor, e daqui da trilha da outra perna do resistor é que a gente vai puxar para a porta do Arduino, tá? Então, muito bem, a base está aqui, o próximo pino é o coletor. Então o pino do meio é o coletor. Eu vou colocar um fio aqui, na verdade minto, o que vai vir é o que vem aqui do cordão de LEDs. A gente tem dois fios vindo aqui, um está vindo da ponte de diodos e outro do cordão de LEDs. Então o do cordão de LEDs vai no coletor, ou seja, no pino do meio. E o que está vindo aqui da ponte de diodos, a gente vai ligar no negativo da protoboard. Eu vou utilizar aqui a faixa de negativo da protoboard. E eu conecto o último pino do chip 50, que é o emissor, tá? Também junto aqui no negativo, tá ok? Então isso aqui é a conexão que eu preciso no chip aqui na protoboard. E no Arduino, o que eu vou fazer? Vou pegar um outro fio aqui, um outro jumper, ligar no ground, tá? O ground do power pins aqui vai no ground da protoboard também. E a porta 9, a gente vai usar a porta 9 nessa experiência aqui, porta digital 9, então estamos lá, 8, 9. Então a porta digital 9 eu vou ligar na perna que ficou solta aqui na protoboard, né, na trilha aqui da perna do resistor de 470 ohms. Então ele vai bem aqui, tá? Então isso é o suficiente para a gente fazer a nossa ligação aqui, nossa brincadeira com o cordão de enfeite de Natal, de LEDs de enfeite de Natal. Então vamos lá ver a programação. Bom pessoal, a gente viu a montagem, vamos falar um pouco da programação do Arduino. O interessante é que, como a gente viu na montagem, a gente ligou no pino 9, e o pino 9 do Arduino, né, a porta 9 do Arduino, ela é exatamente a que é utilizada para o exemplo do fade. Então a gente já tem um exemplo pronto no Arduino. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Em File, Examples, Basics, Fade, tá? Esse exemplo aqui, ele já tem, ó, ele usa a porta 9, ele configura aqui a porta do LED como sendo a porta 9, e ele faz uma alteração no brilho. É um exemplo bem simples, que é um dos básicos aqui do Arduino, que ele faz o que? Ele escreve na porta 9, né, de forma analógica, ou seja, ele faz o PWM, a gente já estudou tudo isso, mas só para explicar de forma geral o que faz o código, ele escreve na porta um valor conforme o brilho, e esse brilho ele vai aumentando até que o brilho atinja o máximo. Aqui é um if dizendo que se o brilho atingir o máximo ou o mínimo, ele inverte o sentido da variável fade amount. Então quando ele começa, ele vai aumentando o brilho. Quando atinge o máximo, ele inverte essa variável, e aí o sinal de mais aqui, na verdade, acaba sendo invertido, e ele vai diminuindo o brilho. E quando chega no zero, ele faz o processo de novo de aumentar o brilho. Então tem aquele efeito de aumento de brilho até o máximo, e do máximo diminuição do brilho até apagar. E isso ele fica eternamente. Ele tem um delay aqui para fazer pro efeito ter justamente essa visualização de aumento e diminuição, e já está pronto, ou seja, basta vocês subirem e fazerem um upload, que a gente vai ver esse efeito funcionando. Então vamos ver lá. Bom pessoal, então tá aqui o meu cordão de LEDs, a montagem que a gente fez. O meu cordão de LEDs ainda está desligado da tomada, a gente só vai fazer isso por último. O que eu fiz aqui? Eu conectei o Arduino no computador, subi a programação que a gente viu aí do fade, do exemplo do fade, e vou agora ligar na tomada. Então vamos lá. Pronto, o que a gente pode ver é que todos os LEDs estão diminuindo e aumentando o brilho, tá? Esse é o efeito que faz o fade. Então esse é um primeiro efeito.
desligando a tomada. Sempre desliguem quando forem mexer de novo ou até mesmo carregar a programação para não ter risco de choque elétrico. Vamos lá voltar para os slides. Bom pessoal, eu criei esse outro código aqui baseado no exemplo do fade, e ele faz alguns efeitos a mais. Eu separei em partes aqui com while, então eu faço um grupo do while aqui, que ele fica baseado num contador, e conforme esse contador for menor que 250, e ele vai incrementando o contador aqui no final, ele vai fazendo o mesmo efeito do fade, do exemplo do fade. Só que em vez dele ficar eternamente, ele faz um contador, e quando termina esse contador ele sai para fazer os próximos efeitos. Aqui ele tem um outro while que ele faz por 20 vezes, piscando o LED com um delay de 200 milissegundos. Então ele acende e apaga o LED, e faz isso por um tempo também, né, até o contador atingir aqui a contagem de 20 e sair e ir para o próximo efeito. E antes de cada efeito eu vou zerando o contador. E esse último efeito eu agrupei os dois efeitos, o de fade e o de piscar. Na verdade, primeiro o de piscar e depois o do fade. Eu criei um outro contador aqui para o while que está aninhado aqui dentro do while externo, e ele faz o LED piscar, só que com um delay menor, então ele pisca mais rápido, tá? E terminado esse contador 1 aqui, ele zera o contador 1 de novo e começa o efeito do fade, e ele faz esse conjunto, esses dois efeitos por 3 vezes, e começa tudo de novo lá do primeiro efeito, tá? Eu vou publicar esse código para vocês lá no fórum, mas vamos ver funcionando? Vamos lá. Bom pessoal, então agora eu carreguei o outro programa, o programa que eu fiz aí da aula com os efeitos variados. Já carreguei no Arduino, vou ligar o plug da tomada e vamos ver esses efeitos acontecendo. Então ele está fazendo a última parte, né? Ele vai fazer até, acho que 2 vezes. Não, ele já está na primeira parte, a segunda parte de piscar. Aí ele vai entrar na parte de piscar mais rápido e fazer o fade, piscar rápido, fade de novo. E aí ele vai para o início, fazer mais uma vez. Aí ele vai para o início fazer o fade, aí vai piscar mais devagar. Então ele está de forma cíclica fazendo esses efeitos, ó, mais devagar. Esse é o segundo efeito, e aí ele vai entrar no terceiro efeito. Tá, vamos lá voltar para os slides então. Bom pessoal, é isso aí. Então a gente viu aí o efeito que esse código faz. Uma lição de casa para vocês experimentarem vocês podem adicionar um botão uma chave tátil no Arduino, ligar ela numa porta e fazer um digital read aqui na condição do while. Então em vez de usar a condição de contador ser menor que um valor, vocês podem utilizar a condição de que o botão não tenha sido pressionado. Então ele faz enquanto o botão não foi pressionado. No que você pressionou o botão, ele sai do while e vai para o próximo efeito. E o próximo efeito também tem a opção de verificar o botão, e cada vez que apertar o botão ele vai de um efeito para o outro aqui, tá? Mais uma dica, só coloquem um delay entre um efeito e o outro, para que uma apertada do botão não acabe pulando 2 ou 3 whiles de uma vez só,
tá? Então um delay aqui antes do while é bem-vindo, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente viu essa parte da programação, a gente testou o funcionamento dos efeitos de luzes de Natal e a gente encerra então a temporada 2012. A gente tem bastante coisa aí do curso Arduino para a temporada de 2013. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham um bom final de ano, boas festas e até o ano que vem. Valeu!